Bom, vamos lá. Toda vez que me chamam para falar ou de comunicação de causas, ou de campanhas, ou de mídia, eu me sinto extremamente desafiada por alguns motivos. Primeiro, porque acho que nada é linear na comunicação, né? Comunicação é uma série de erros, acertos, testes, tentativas, estratégias que dão certo, estratégias que dão errado. Então, não existe nenhuma fórmula. Nunca tentei seguir nenhuma fórmula enquanto comunicadora, mas acho também que esse universo, eu sou jornalista, acho que para além de ser jornalista, é um universo muito compartilhado com pessoas de outras formações, de outros pontos de partida, enfim, com outras vivências. Então, o comunicar é para todos e todas, mas existe um caminho estratégico para essa comunicação chegar melhor, alcançar mais audiências, para ela ter uma trajetória, quem sabe, linear ou mais impactante. Então, para mim é sempre um desafio, porque eu sinto que muita gente, né, quando nos contratam enquanto campaigner ou comunicadores, querem uma fórmula, né, querem ali colocar quais serão os resultados esperados, ou o que a gente vai alcançar ao fim de 6 meses, e acho que a comunicação, ela surpreende a gente o tempo inteiro, tanto com perrengues imprevistos, quanto com a própria resposta da sociedade às nossas estratégias de comunicação. E leia-se aqui estratégias de comunicação que eu estou dizendo, desde ferramentas, né, as mais oficiais, até a forma como a gente se comunica nas nossas redes, com as pessoas, as nossas próprias estratégias, enquanto tecnologias sociais e ancestrais de comunicação, né? Então, é um pouco dessa jornada hoje que eu quero compartilhar com vocês, desse ponto de partida, entendendo que não existe uma fórmula de comunicação ou campanha, existem muita vontade de fazer, e aí os recursos certos para um momento político certo ou não, para aquela campanha ou para aquela estratégia se materializar. Bom, já me apresentaram e eu não queria voltar, mas eu queria só ressaltar algumas coisas, né? Eu sou do Rio de Janeiro, fica muito perceptível pelo meu sotaque. Eu sou carioca, eu tenho 32 anos. Agora, eu estou em Brasília, eu vim para um evento que está acontecendo aqui de financiadores e bancos internacionais que estão olhando para a questão climática, e sou a mais nova moradora de Brasília também, em breve, porque eu vou mudar para cá. Vai ser a primeira vez que eu vou morar no Cerrado, né, morar no Centro-Oeste, bem animada. Então, em breve, não serei mais do Rio de Janeiro, em localização geográfica, mas serei daqui de Brasília, entre aspas, né, porque esse senso de pertencimento é construído. Então, vamos ver em quanto tempo eu fico confortável em dizer que sou de Brasília. Mas o que eu queria dizer para vocês é que ontem eu participei de um evento aqui do CIF, e ao fim da minha fala, foi um painel sobre gênero, uma pessoa veio até mim para me fazer uma crítica construtiva. E uma das coisas que ela falou é que ela achou que a minha fala foi muito apaixonada. Ela achou que eu poderia controlar melhor meu coração na hora de falar e deixar um pouco esse entusiasmo de lado. Aí, toda vez que a gente recebe uma crítica, seja construtiva ou negativa, a gente decide o que fazer com ela, né? Eu fiquei pensando na relevância daquele comentário de uma pessoa do norte global, né, branca, uma mulher mais velha, vindo falar isso para mim. E aí eu decidi, assim, que aquela crítica não faria parte, né, dos meus próximos dias, né, quão mais entusiasta eu pudesse ser nessa apresentação, quão mais apaixonada pelo que eu faço, ou pelo que eu acredito, porque acho que eu acho que existe uma coisa na comunicação hegemônica que o tecnicismo vence a paixão, né? E eu não acredito muito nisso. Eu acho que acredito no que a gente faz com paixão, com propósito, e quanto mais coração houver nisso, é melhor. E aí eu fiquei depois um pouco incomodada com a audácia de uma pessoa de vir me falar que eu era muito apaixonada falando, então eu achei que foi era a primeira coisa, assim, que eu queria compartilhar com vocês enquanto turma, porque eu adoro dar aula, assim, eu fico muito feliz quando me convidam ou quando eu vou pessoalmente a alguma escola, alguma universidade ou uma jornada de aprendizado. Eu adoro, acho que é o espaço que eu mais... que eu menos ensino e mais aprendo, né? Que eu compartilho
o que eu tenho e que eu volto sempre com mais, assim, a sensação de que eu dou menos e recebo muito, porque essa troca é muito poderosa. Então, que nunca nos falte, né, esse entusiasmo de compartilhar as coisas que a gente acredita e o que a gente faz da nossa forma, com os nossos olhares e com as nossas ferramentas. Então, eu queria dividir esse desabafo com vocês e partir um pouco para um bloco de mídia. Enquanto jornalista, eu faço 8 anos de formada esse ano, eu me formei na PUC, no Rio, e desde que eu fiz faculdade, eu entrei em 2011, o jornalismo que era me ensinado era muito, muito, muito voltado para as notícias quentes do dia a dia. Então, até ontem eu estava falando sobre isso, que para mim, a minha projeção enquanto carreira ali, durante meus 4 anos de faculdade, foi muito me ver nesse lugar de jornalista, jornalista de jornal diário. Então, eu até trabalhei, eu fiz estágio, depois eu trabalhei numa revista, eu trabalhei em jornal e revista. Então, esse lugar de repórter de rua, né, ou repórter de editorias específicas, era um lugar que me atraía, era um lugar que me chamava, mas eu jamais, assim, imaginaria que alguns anos depois a agenda socioambiental e climática ia me sequestrar e que essa seria a minha tara enquanto jornalista. Então, acho que existe uma crítica que tem da Andrea antes de trabalhar com a agenda climática e depois. Por quê? Eu fiz aqui um pequeno mosaico com algumas notícias internacionais e nacionais um dia depois do lançamento do relatório do IPCC, que trouxe aí estimativas terríveis sobre o nosso futuro climático e socioambiental. E aí, eu quero mostrar essa imagem não só para fazer uma crítica, o quanto o apelo pela urgência, que provoca medo, que provoca desesperança, né? O apelo por um jornalismo que vai colocar ali na manchete algo que vai te cativar, porque você vai ficar com medo, porque você vai ver, nossa, estamos indo de mal a pior nas estimativas de um futuro climaticamente seguro. Então, assim, acho que existe uma estratégia que é chamar pela urgência e, indiretamente, inconscientemente, também pelo medo. Principalmente um dia depois do relatório do IPCC, que é esse relatório tão importante, que envolve o trabalho de tantos cientistas ao redor do mundo, essa curadoria científica de dados, olhando para as geografias aí de cada continente, de cada país. Então, pensar em comunicação tradicional, ela vai muito por esse caminho. Ela vai por esse caminho que olha a urgência, o que vai fazer esse jornal ser mais circulado, vendido, e chegar em mais pessoas. Então, aqui, se a gente observar, tem tipo, vou ler em português, né? A crise do clima pode se tornar irreversível na próxima década. E aí tem muitos adjetivos, né? Terrível, catastrófico, tem muitos, de acordo com a linguagem de cada país, tem esse peso, né? Esse medo que provoca na gente. E aí eu sempre gosto de imaginar quais são as manchetes, né? Que trazem esperança, o que a gente juntos, assim, pensando em Brasil, pensando em Amazônia, pensando em biomas, né? Como que a gente constrói manchetes que apresentem, sim, um senso de urgência, porém, ao mesmo tempo, que tragam um engajamento, né? Que ao ver a manchete, enfim, e ler o jornal, a gente se sinta movido a uma ação construtiva e não apenas por esse sentimento da ansiedade climática, né? Ou a ansiedade de que talvez a gente não consiga, as próximas gerações não consigam viver num mundo seguro em termos de clima, em termos de sociedade. Então, pensando nesse ponto de partida midiático, assim, o que é a comunicação socioambiental, né, que a gente tem hoje no Brasil? É para quem? É para quantos? É para quantas? É para onde? Por quanto tempo? Em qual velocidade? Como que a gente tem visto essa construção midiática das mensagens do que acontece na Amazônia, do que acontece em outros lugares do Brasil, assim, qual que é a comparação? E aí eu vejo muito uma crítica a qual eu faço coro, né? Quando tem um extremo climático no Sudeste, e que, independentemente, enfim, do número de vítimas ou quanto tempo durou, o impacto televisivo, né? Ele é muito maior comparado ao que acontece na Amazônia.
Já vi a Samila, já participei de alguns painéis com a Samila em que ela fala, vocês estão sabendo o que está acontecendo nessa região aqui? Não. Por quê? Porque a mídia não falou. Vocês estão sabendo que tem gente morrendo, que tem meninas sendo violentadas nessa região aqui diariamente? Não. Por quê? Porque a mídia não falou. Então, o que é dito, né, para quem, para quantos e onde, essa escolha editorial, ela é muito fruto de um projeto midiático, político, que decide qual mensagem expressar, né, qual mensagem compartilhar e como ela vai chegar, a depender aí dos meios de comunicação. Aqui, falando de mídia tradicional, gente, trouxe exemplos dos jornais, das capas de revista, das capas das principais manchetes, mas a gente sabe que hoje a informação é disseminada muito nas redes sociais, muito em podcasts, enfim, não só nos meios tradicionais, TV, jornal, e internet também, e a gente ainda tem o desafio das fake news no meio disso tudo. Então, assim, ser jornalista no Brasil, para mim, e aí eu queria mais uma vez desabafar com vocês, é sempre essa alegria e tristeza, né? Porque o Brasil é um dos países mais perigosos para jornalistas, ver aí exemplos recentes do que a gente acompanhou, e isso é um dado do relatório do Repórter Sem Fronteiras, que disse o quanto essas ameaças, né, seja ameaças físicas, enfim, ameaças de morte, de fato, ou ameaças de derrubarem o nosso conteúdo. Eu escrevi uma matéria recentemente no Projeto Colabora, que o título é Quando não nos matam, nos demitem, porque nem sempre essa busca pela verdade, né, essa investigação fiel ao que acontece com populações, territórios e pessoas, nem sempre ela é bem-vinda, porque existe toda uma disputa de narrativas sobre as consequências do que isso pode dar para um jornal ou para um veículo quando a gente fala a verdade. Então, e aí a verdade sem interrupções, né, sem nuvens, sem nenhuma nebulosidade em torno da narrativa. E hoje eu acho que eu sou muito grata pelo privilégio de ser colunista, porque me permite, né, essa liberdade de falar a minha opinião, de usar as minhas fontes e as minhas estratégias numa narrativa que eu acredito e que está em construção e aprimoramento. Então, nem sempre quem trabalha no jornal diário tem esse privilégio, porque existe uma pauta ali já definida para que isso aconteça da forma como o editor, enfim, a forma como a editoria, o jornal decide. Então, partindo desse princípio da comunicação socioambiental e essas perguntas que eu trouxe, assim, eu queria também refletir com vocês que não existe uma forma só de comunicar. E é bom lembrar, eu tenho esse post-it na minha frente, na minha casa, porque às vezes a gente se apega a alguns formatos, seja de texto, enfim, da rede social, e rede social, então, que precisa de tantas estratégias para funcionar, desde hashtag até o horário que você vai postar alguma coisa, ou então quem você marca, com quem você faz uma collab para que essa informação chegue em mais gente, mas quanto mais a gente se desapega dessa ideia de que não existe só uma forma de se comunicar, nem uma só linguagem, nem uma só estratégia, nem uma só plataforma, nem um só tom, que a comunicação de fato é diversa e múltipla, aberta a muitas surpresas e tipos de engajamento, acho que é um conforto, assim, saber que não é porque uma estratégia de comunicação não deu certo, né, ou que uma notícia muito potente não viralizou, que essa comunicação falhou. Tem muito mais a ver em quem ela chegou e o que essa pessoa fez com essa informação, qual é o poder de decisão que existe nas audiências que a nossa comunicação chega. Então, sempre me pergunto, né, vou fazer um post, eu vou escrever uma matéria, com quem que eu quero falar, onde que isso vai chegar, onde isso pode chegar. Ou não, às vezes simplesmente você quer comunicar uma mensagem e todo esse filtro, ele pode bloquear as pessoas, né? Opa, eu preciso pensar em tudo isso para que uma mensagem seja eficaz, para que uma campanha seja eficaz. Então, tem dois lados, né? De você se desapegar e fazer a comunicação da forma que você acredita, e isso é muito valioso. Ou entrar nesse ritmo do marketing digital que ensina para a gente, ou tenta limitar a gente, a forma de comunicar para comunicar melhor. Não sei quantos jornalistas tem aqui, não sei se alguém aqui trabalha com comunicação ou na área de comunicação especificamente de alguma instituição ou de algum projeto, mas nas estratégias de marketing, uma estratégia de marketing muito importante é a palavra-chave, que a gente coloca ali no WordPress, dessa plataforma de publicação nos sites, que a gente faz
uma tag dessa palavra-chave para que o seu texto, né, o seu conteúdo seja encontrado pela palavra-chave. Então, vamos supor, eu escrevi um texto esses dias sobre o Dia Internacional da Imprensa, e aí a imprensa surgiu muito no meu texto como palavra-chave, porque quem procurasse naquele dia, ou dias depois, textos sobre a liberdade de imprensa, a chance de encontrarem meu texto mais rápido era um pouco maior, porque eu trabalhei muito bem essa palavra-chave no título, no subtítulo e dentro do texto. Um exemplo. Então, existe sim a fórmula e o esqueminha do marketing digital. A gente precisa se render a ele para comunicar bem, comunicar as verdades e realidades do nosso território. Na verdade, eu sou a favor da disrupção, né, da gente encontrar um caminho que tenha mais a ver com a gente, que tenha mais a ver com a nossa realidade, que tenha mais a ver com o que as pessoas dos territórios que a gente passa e convive e quer relatar e comunicar precisam nesse momento. Então, é esse caminho de frustração e possibilidades, mas sempre vale a pena. E, por fim, essa comunicação que não existe sem diversidade de vozes e existências. E aí eu falo isso de um lugar de quem tem intencionalmente lutado para que mais vozes e existências apareçam em textos e comunicações, né? Por muito tempo, a mídia tinha ali seus porta-vozes e suas fontes já carimbados e marcados, e eram sempre eles, majoritariamente homens, brancos, de organizações, cientistas, enfim, que ficavam ali dando palpite sobre realidades que não eram deles, enquanto eles estavam no conforto de suas casas, do seu ar-condicionado, do seu apartamento, não vivenciando extremos climáticos, não vivenciando desastres socioambientais. Então, que legitimidade é essa da comunicação sem diversidade de vozes, sem diversidade de existências, né? Então, essa crítica sobre quem a gente escolhe para ser nosso porta-voz, ou quem a gente escolhe relatar as histórias dos desafios socioambientais, ela importa, não só para diversificar as possibilidades de cenários, mas também é bem afirmativo, né? Eu vou colocar aqui a senhora Creuza, que vive isso e vive sempre, e ninguém conhece o que ela está vivendo. Ela vai ser a minha voz nessa matéria, nesse projeto, porta-voz dessa campanha, porque a vivência dela importa. E aí, em campanhas, a gente sempre tem um roteiro que a gente trabalha com influenciadores para que eles disseminem a campanha e por terem mais seguidores, enfim, por terem mais visibilidade, é uma estratégia que funciona, porque o alcance vai ser maior, mas essa estratégia também de lidar com vozes anônimas, né, mais desconhecidas e igualmente potentes, porque vivem, né, são pessoas que vivem na pele os desafios do ativismo na rua e na floresta, acho que também deve ser prioridade em um plano de campanha. Por quê? Porque são essas vozes legítimas dos desafios que a gente quer comunicar nessa linha do tempo aí, do antes, durante e depois. Então, é uma escolha, e como a gente aprende na faculdade, é uma escolha parcial, porque não existe imparcialidade no jornalismo ou na comunicação, a gente olhando ali a escolha de fontes, de dados, de fotos, quem vai ser o repórter que vai fazer uma cobertura, quem vai ser o comunicador que vai lá e vai inventar uma pauta ou vai criar uma pauta estrategicamente para relatar uma injustiça climática, uma injustiça socioambiental, não existe imparcialidade nenhuma, assim, é totalmente o que a gente quer mostrar. Mas a gente aprende, o princípio da comunicação é que exista imparcialidade, que não existe. Então, tudo que a gente vê, tanto em mídia, quanto circulando, são escolhas, né? Escolhas do momento político do Brasil, escolhas do que a gente, do que está dando mais engajamento, falar sobre. Então, essa ideia de imparcialidade já se foi. E aí, pensando aqui nesse primeiro bloco de reflexão midiática, eu queria colocar para vocês 4 pontos problemáticos, assim, de falhas graves e contínuas do movimento ambiental no Brasil. E aí eu queria responsabilizar aqui o movimento ambiental e também a mídia. Por quê? Nessa de a gente viver num momento muito
desafiador no Brasil pós-Bolsonaro, que a gente está reconstruindo políticas, que a gente está reconstruindo territórios, a nossa legitimidade internacional na agenda climática, então que a gente está nesse tempo de reconstrução, né? Aliás, estamos terminando junho, então esse ano já se foi aí a metade, então quanto a gente já viveu e resgatou alguns sonhos, né, nesse novo governo que está aí ao lado da agenda climática, ao lado do Ministério do Ambiente, que está do nosso lado enquanto ambientalistas, mas ainda assim existem falhas graves e contínuas do movimento ambiental no Brasil, e eu queria colocar a imprensa, né, a forma como a cobertura de eventos climáticos, de pautas ambientais, o imaginário da Amazônia, né, esses estereótipos que rondam em torno do que acontece na Amazônia, de quem vive na Amazônia. Então, existe assim, para mim, jornalistas de grandes mídias e grandes veículos precisam constantemente ali fazer um treinamento com pessoas dos territórios para que exista essa troca, né, do quanto vocês nos representam mal em formas de textos, nas imagens, né, e uma crítica muito forte que é feita, o quanto as entrevistas são conduzidas de uma forma manipuladora mesmo, né, querem, as perguntas feitas querem, às vezes, trazer luz a um problema que não é realmente o problema maior do momento, mas é o problema que a mídia quer mostrar. Então, assim, novamente, uma guerra de narrativas ininterrupta, porque envolve interesses e envolve essa disputa em torno de uma mensagem. Então, a imprensa é um grande problema, e aí eu queria destacar a linguagem, né, quanto à tecnicidade do debate, voltando aí o que eu contei para vocês no início da aula, a moça que me fez uma crítica sobre falar com o coração, eu queria dizer, assim, que quanto à escolha das nossas palavras, né, dos verbos que a gente usa, ou a forma como a gente escolhe tornar aquela mensagem mais acessível para todos os públicos ou mais restrita para o público técnico. Então, são escolhas de linguagem a cada momento, mas que elas são extremamente estratégicas para onde chega esse texto. E aí eu queria trazer exemplo das escolas, né? É tão interessante quando eu tenho a oportunidade de ir numa escola de ensino fundamental e ser interrompida pelas crianças para que elas peçam explicação. Peraí, mas o que é racismo ambiental? Mas peraí, o que significa justiça climática? Mas assim, desde os verbos até os conceitos que a gente fala em uma conversa entre ambientalistas, achando, né, que fica subentendido o significado, e não fica. É preciso dar um passo atrás, resgatar os conceitos, mudar a forma de explicar os conceitos e trazer aí, fazer essa escolha, esse jogo de palavras que permite democratizar a linguagem e a comunicação para as crianças, enfim, para outras gerações. E eu adoro conversar sobre justiça climática, que é meu principal tema do momento, minha principal tara de jornalista, com a minha família, que mal entende o que eu faço direito, mal entende o que eu estou fazendo em Brasília nesse momento, e mal entende quando eu viajo para falar sobre a agenda climática em outros países. Eu fico... para mim é um grande exercício traduzir o que eu faço ou o que eu escrevo para minha mãe, para minha tia, que não estão tão cientes da urgência dessa agenda no Rio de Janeiro, na Amazônia, enfim, em outros lugares do Brasil, em outros espaços. Então, é um exercício constante, que quem falha não é só a mídia, mas também a gente, né, enquanto seres que se relacionam com diferentes pessoas, de diferentes pontos de partida, formações, linguagens. Acho que existe esse entrave do quão técnico, quantos códigos existem em torno desse debate. Por fim, já falei um pouco sobre os porta-vozes, queria reforçar, gente, o quanto é importante a gente trazer novas vozes para que falem visões diferentes sobre o que está acontecendo na Amazônia, porque quando a gente aposta nessas novas vozes e perspectivas, né, e aí tem todo um treinamento. Hoje existe esse serviço de media training, que é muito antigo, mas é caríssimo, o quanto pessoas muito profissionais podem instruir as outras a aparecerem numa entrevista, ou então a darem uma entrevista
por escrito ou ao vivo, e aí fazer aquele funil, né? Citar histórias, dados e por que isso é importante. Acho que deveria existir mais pessoas dispostas a fazer esse treinamento de mídia com pessoas que trabalham com o tema da base, é muito importante. Mas enquanto não existe, então, enquanto não é tão disseminado ou acessível, o quanto a mídia deveria entender que a linguagem e as possibilidades que a gente tem de diversas fontes não deveriam ser alteradas, não deveriam se adaptar aos formatos que a mídia espera, porque eles têm um valor já da existência, né? Da ancestralidade, dos desafios locais, dos desafios regionais. Então, isso já basta, né? Eu realmente acredito que isso já basta. Mas, enquanto não há esse entendimento, os mesmos porta-vozes são chamados. E aí, faça um exercício para ver quem é chamado para comentar IPCC, faça um exercício para ver quem é chamado para comentar desastres no Sudeste, e faça um exercício para ver quem é chamado para comentar injustiças socioambientais na Amazônia, assim, se existe uma figurinha marcada ou não, se de fato existe um rodízio de porta-vozes, e se vocês se sentem representados por esses porta-vozes, tem isso também, né? Por muito tempo, enquanto eu estava trilhando aí os primeiros passos nessa comunicação ambiental, socioambiental, eu não me sentia representada pelo que eu via pelos porta-vozes escolhidos. Então, acho que partiu muito desse lugar. Então, toda vez que me chamam para falar, eu me pergunto quem eu estou representando, né? Se eu estou representando bem o movimento negro, as ativistas negras, as mulheres negras, nesse lugar de pensar a crise climática e os desafios socioambientais no Brasil. E aí, isso também está de mãos dadas com o desafio da falta de inclusão, né? Entender o quanto tanto pautas quanto pessoas não naturalmente, nem sempre naturalmente surgirão nos planos de mídia e comunicação. Então, não esperar que esse movimento seria natural, mas sim intencional e, às vezes, até um pouco mais impositivo. Isso seriam as assessorias de imprensa trabalhando constantemente para mandar aí perguntas e pessoas, pautas, pontos, para que essas pessoas sejam, de fato, façam parte da linha de histórias dos jornais, das revistas, das estratégias de campanha e comunicação. Gente, eu queria entrar no segundo bloco da campanha, de campanhas e projetos. Acho que não está descolado da mídia, tá? Porque trabalham juntos, mas existem aqui outras estratégias, tanto para comunicadores quanto para outras forças, tarefas se somarem. Acho que campanha, o barato da campanha é isso, né? O quanto diferentes inteligências e contribuições são bem-vindas para fazer uma campanha ser uma campanha de sucesso. E aí, o que eu queria dizer, antes de entrar no case, que é a Amazônia de Pé, por que o universo da campanha importa hoje? Porque já que a mídia tem essas falhas e lacunas, já que a forma tradicional e os BOs das redes sociais, né, acho que o Instagram, o algoritmo sabota muito, às vezes, o que poderia alcançar muito mais gente. Então, enquanto a gente lida com essas barreiras do universo tecnológico e do universo midiático, as campanhas vêm aí para se materializar de diferentes formas, estratégias e possibilidades. Então, eu coloquei aqui um mosaico, como que eu vejo, né, a construção de uma campanha. Em ondas, ou seja, momentos em que a gente vai testar diferentes estratégias, né, a gente estabelece ali métricas que elas podem ou nos surpreender ou nos frustrar, e aí olhando aqui para números, né, do quanto cada estratégia pode ser aplicada e trazer resultados que a gente nunca imaginou, e o quanto o momento político do país influencia, até para ver quanto da nossa linguagem, ou quanto do nosso engajamento ele pode ser boicotado, ou ele pode ter mais alcance, dependendo do que a gente está vivendo enquanto Brasil. Estratégias, ferramentas, audiência, né, em que essa comunicação de campanha chegaria, e aí a audiência talvez desse mosaico que eu estou mostrando agora seja o mais importante, porque é o quanto a gente vai conseguir furar as bolhas para comunicar a mesma mensagem com diferentes estratégias. E aí, gente, provavelmente, quem não conhece, bem-vindo à Amazônia de Pé.
Eu brinquei aqui que é a maior campanha do momento, porque eu vejo a Amazônia de pé em todos os lugares que eu vou, seja um stand para coletar as assinaturas, ou seja, em algum evento que tem alguma bandeira da Amazônia de pé, ou alguma propaganda, enfim, tanto nas redes sociais eu vejo muita gente de diferentes lugares compartilhando a Amazônia de pé, e eu trouxe aqui uma grande amiga e comunicadora, bióloga, que lidera essa campanha no Brasil, é uma mobilizadora, e eu vou pedir, ela tem pouco tempo, ela não vai ficar com a gente até o final, para ela trazer um pouco aqui, tanto da construção da linha do tempo, e quanto dos resultados que mais surpreenderam nesse tempo de pré, durante e o que ela espera dessa campanha no Brasil. Então, eu vou passar a palavra para a Karina e eu vou ficar passando o slide aqui, e aí, quando ela precisar sair, eu continuo a reflexão de como a gente pode construir campanhas alinhadas à nossa mensagem, seja da mobilidade, seja das injustiças, seja das diferentes Amazônias que existem dentro da Amazônia. Karina? Oi, gente. Oi, Andréia. Obrigada pelo convite. Estava aqui escutando, escutando e aprendendo também, né, gente? Que eu acho que a gente sempre tem bastante para aprender, para compartilhar. Prazerzão estar aqui, gente, falando com vocês também, uma especial, né? Um convite especial, bem rapidinho. Eu vi que tem gente aqui que está falando que já conhece a campanha, que está com assinaturas para entregar. Inclusive, hoje nós estamos no dia oficial de colheita, que é o dia que você pode ir aos Correios e levar as suas assinaturas. Então, para quem já conhece, está convidado a fazer isso. E para quem não conhece, né, a gente vai apresentar rapidinho, assim, o Amazônia de Pé, que tem sido esse case mesmo, assim, para a gente, né, que inclusive dentro do nosso próprio trabalho, que é o Nossas, né, o Nossas é a organização que puxa a campanha Amazônia de Pé. Mas apresentando rapidinho, eu sou Karina Penha, eu falo de São José de Ribamar, no Maranhão, né? Então, também estamos inseridas aí dentro da região amazônica, também trabalhamos com esse olhar específico, né, sobre como trazer as pautas amazônicas para o contexto socioambiental, enfim, estou ouvindo algumas pessoas conhecidas aqui também na sala. E vou contar para vocês um pouco dessa história, né? Eu sou gestora de mobilização da campanha Amazônia de Pé. Então, a minha atuação é muito voltada para a mobilização no geral, né? Para como que a gente desenvolve ferramentas específicas que vão apoiar a nossa narrativa de construção da campanha. A campanha Amazônia de Pé é uma campanha que ela se propõe a alguns objetivos específicos. Um deles é a criação de um projeto de lei de iniciativa popular, que não é uma coisa fácil, não é fácil a gente falar sobre o que é a construção de um projeto de lei de iniciativa popular. E o objetivo da construção desse projeto de lei de iniciativa popular são a proteção de 57 milhões de hectares de florestas públicas que a gente tem no Brasil. Outro tema que não é simples, né? Porque eu acho que a Amazônia é um tema que ele abre muitas portas, que a gente pode falar, que todo mundo se sensibiliza, mas quando no Nossas a gente sempre trabalha em coisas um pouco mais específicas, né? Eu quero salvar a Amazônia, quero proteger as populações ribeirinhas, enfim. Como é que a gente faz isso, né? Que problema específico a gente vai resolver por vez para chegar lá? E aí a gente escolheu com um grupo de especialistas, né? Porque esse é um projeto de iniciativa popular, não tem nenhum vínculo partidário. A gente começou a trabalhar ele em 2021, né? Eu estou desde o começo da construção, do primeiro idealização assim do projeto, do que ele seria, e a gente construiu, né, um caminho específico para como falar com as pessoas sobre florestas públicas, que é um tema que ele ainda é muito técnico, mas que precisa chegar em mais pessoas, né? Especialmente para a gente construir um projeto de lei. Então, resumindo, a gente está construindo um projeto de lei que, como esse, só existem outros 5 no Brasil, né? É uma forma de construir um projeto que ele é para ser mais acessível para a população, mas acaba que tem vários vieses que tornam super complexo, e aí a gente vai tentando destrinchar isso. E uma outra atuação que a gente tem também é a criação de uma maioria climática, porque a gente entende que, diferente de um projeto que passa ali por um parlamentar, né, que geralmente só quem está mais inserido naquela temática vai saber, um projeto de lei de iniciativa popular dá chance para minimamente 1,5 milhão de pessoas pensarem ou agirem uma vez na vida por uma pauta específica, e nesse caso é pela Amazônia.
Então, por isso também a gente decide criar um projeto nesse formato, né? Então, contando um pouco para vocês, como eu falei, a gente começou a ideia do projeto em 2021, quando eu estava coordenando um programa que se chamou Muvuca, que foi um programa de ativismo climático para jovens da região amazônica, né? Tinha outras pessoas do Brasil, mas a maioria era da região amazônica, em que esses jovens, né, eles participaram durante 6 meses de um processo muito legal, que a Andrea também participou com a gente como facilitadora. E já nesse primeiro momento, a gente já, né, junto com esses ativistas, começou a pensar sobre como que a gente cria uma grande campanha de mobilização no Brasil pela Amazônia. Então, desde o começo, esse foi um projeto que ele foi construído a muitas mãos, a muitas mentes, e principalmente, né, de pessoas também que estão ali na base, né, construindo os seus projetos. Em 2021, a gente começa a ideia desse projeto, aí agora a gente vai para o que está aqui na imagem, né, em maio de 2022, a gente lança a campanha para o mundo, a gente já lança essa campanha com 70 parceiros, com 70 organizações e iniciativas, né, a nossa ideia era lançar com pelo menos 50, então, por vários momentos, a gente teve que adiar um pouquinho, né, eu acho que a gente adiou por 2 vezes, assim, o lançamento dessa campanha, porque era necessário que realmente a gente conseguisse comunicar e convencer essa narrativa para as pessoas, para organizações que já estão no campo socioambiental há anos, assim, né, que já conhecem bastante essa problemática do que são as florestas públicas. A gente lançou a campanha em maio de 2022 com 70 parceiros, e aí a gente foi pensando algumas ferramentas de comunicação, especialmente, para chegar em vários públicos específicos que a gente queria, né, para falar mesmo, descomplicar essa temática da campanha. Em julho de 2022, né, um ano atrás, a gente lançou o Creators pelo Clima, que foi um projeto de 10 meses, em que a gente selecionou 6 criadores de conteúdo, 4 indígenas, 2 mulheres negras, em que eles ganhavam uma bolsa, ganharam todo um programa específico sobre comunicação, já são pessoas que comunicam muito, né, já são grandes ativistas, enfim, que tem uma rede bem bombada, assim, mas realmente os resultados desse programa foram essenciais, assim, muito importante para eles, para esse crescimento nas redes e para descomplicar a questão mesmo. Eles não só produziam para a Amazônia de Pé, o programa era para impulsionar o trabalho que eles já fazem, então foi uma parceria e um programa muito legal de construir. Eu também estive envolvida ali na construção, né, do programa. Em julho de 2022, a gente chega a 150 organizações parceiras, né, então essa comunicação para fora também nos ajudou a que mais pessoas quisessem somar junto com a gente na campanha. Em setembro de 2022, a gente teve um dos marcos da campanha durante o Dia da Amazônia, que foi a Virada Cultural Amazônia de Pé, em que a gente conseguiu colocar no mundo 2 grandes festivais, um no Rio de Janeiro e um em Santarém, no Pará, e junto com várias outras organizações do campo, né, que fazem parte do Vozes da Amazônia também, e de outras iniciativas, a gente conseguiu, né, mobilizar aí para terem mais de 600 ações no Brasil inteiro. A gente criou um quadro de atividades, e a gente fez um Dia da Amazônia muito diferente até então, né, porque esse é um dia que comumente ele não é tão comemorado, assim, a nossa ideia é realmente tornar esse um dia que o Brasil inteiro pense sobre a Amazônia, né, e que celebre as culturas nesse dia. Então, a nossa campanha ela é muito voltada também para como que a gente pode inserir o contexto cultural, especialmente o contexto amazônico, né, pode chegar em mais lugares ou pode realmente ser fortalecido dentro do seu território. Em setembro, também, a gente lançou o programa Amazônia de Pé nas escolas, que foi um programa que eu tive muito orgulho de coordenar. A gente trabalhou com mais de 100 escolas para que elas construíssem ações para o Dia da Amazônia. Foi muito legal, porque foi um público também mais diferente, né? A gente teve escolas do Brasil inteiro participando desse processo. Em setembro, a gente também lançou a Bancada Amazônia de Pé, porque apesar desse ser um programa de iniciativa, um projeto de iniciativa popular, como um dos objetivos que a gente sabe que é importante, uma vez que ele chegar lá no Congresso, a gente vai precisar de pessoas aliadas, né, que se comprometam a realmente olhar para esse projeto, né, desde o começo, e lembrar que ele é um projeto de iniciativa popular também. Então, a gente lançou essa bancada, várias pessoas assinaram, a ministra Marina, né, até então não era ministra, a Soninha Guajajara, né, o Rodrigo Agostinho, que hoje está na presidência do IBAMA. Então, várias pessoas já se comprometeram, já conhecem o projeto, né, já assinaram com a gente e já estão fortalecendo também a campanha. Em novembro de 2022, a gente foi para a COP que foi no Egito, né, então ali a gente tem uma foto também com várias lideranças indígenas, né, que estiveram lá com a gente. Em dezembro, a gente chegou a 100 mil assinaturas, vou falar
daqui a pouco bem rapidinho sobre dados, mas 100 mil assinaturas que chegaram já fisicamente para a gente, porque um dos grandes desafios também desse projeto é que a pessoa ela precisa imprimir, assinar fisicamente, ir aos correios e trazer. Então, não é um pedido fácil, né? Não, a gente não tem um CTA, né? Esse call to action, enfim, chamada para ação simples. Então, a gente precisa pensar em várias ferramentas, né? Para como fazer com que as pessoas realmente entendam que isso é importante. Em fevereiro desse ano, a gente lançou os nossos pontos de coleta, né, que é o que a gente tem agora de mais recente, que são várias organizações, espaços culturais, como o Museu do Amanhã, né, lá em Brasília também tem outros espaços que já recebem essas assinaturas. Então, em vez da pessoa ter que ir aos Correios, ela pode levar nesse espaço ou assinar lá e esse espaço manda para a gente. E hoje, nós já somos mais de 270 organizações parceiras, daqui a pouco a gente vai estar fechando em 300 já, organizações que assinam e que colaboram com a gente nessa construção também. E aí, gente, um pouquinho de dados gerais da campanha, acho que tem que passar mais, né? Isso. Tem no nosso site tem tudo isso, né, gente? Mas só falando para vocês, a gente atualiza o tempo todo, acho que tem até uma pergunta sobre isso aqui também. Então, hoje em dia, a gente já tem mais de 2 milhões de assinaturas sendo coletadas pelo Brasil. Isso é o quê? Uma vez que a pessoa entra na nossa plataforma, ela se cadastra e ela fala, eu quero coletar 50 assinaturas, eu quero coletar 10, eu quero coletar 1.000. Esses dados, eles são computados lá na nossa plataforma e a gente conta com eles. Então, a gente tem 2.605.000 assinaturas de pessoas que falaram que vão coletar. A gente já tem 21 mil pessoas que entraram no nosso site e que se cadastraram. Então, cada pessoa que vai lá e se cadastra, a gente chama de ativista. Então, a gente já tem mais de 21 mil ativistas direto na nossa plataforma. E pessoas que já enviaram as assinaturas, a gente já tem 147 mil. Então, a gente ainda está nessa corrida aí, porque realmente, né, apesar de quando a gente... Quem já coletou a assinatura sabe, cada assinatura realmente vale, gente, não é simples você coletar a assinatura. Então, só de ter 147 mil, a gente já está, assim, bem feliz. E aí, uma vez que essas assinaturas chegam na nossa caixa postal, que é o endereço do Rio de Janeiro, a gente tem uma equipe que analisa para ver se todos os dados estão corretos e armazena. Então, elas estão todas armazenadas até hoje no nosso escritório no Rio de Janeiro. Pode passar, Déia. E aí, um pouco assim, né, de um ano de campanha, olhando mais para algumas atuações mais próximas que a gente tem, né? Eu acho que tem que passar também para aparecer. A gente já apoiou diretamente 31 eventos específicos, né, que foram desde festivais até... Esses aqui são eventos... As pessoas, qualquer pessoa que assina a campanha pode fazer um evento. A gente até fala sobre perder o controle, assim, essa brincadeira de perder o controle. A gente não faz ideia de quantos já foram, mas diretamente apoiados pela nossa equipe, com voluntários, com ajuda de custo. A gente já teve 31, a gente já treinou diretamente mais de 323 voluntários, né, para coletar, para entender como é a campanha. E diretamente desses eventos, a gente já teve mais de 33 mil assinaturas. Então, 22% desse total foram de eventos que diretamente a nossa equipe esteve ajudando, né, e auxiliando. Mas vários outros acontecem sem a gente saber também, isso é ótimo. E aí, aqui eu acho que está repetido, né, falando um pouquinho do caminho que a gente já tem até pontos de coleta. E aí, gente, eu acho que essa é a informação mais atual que a gente tem, né, que a gente está começando agora a informar para os nossos parceiros, colaboradores e voluntários, que além do projeto de lei, né, como eu falei para vocês, que é uma das frentes que a gente trabalha, nesse momento a gente está crescendo, então, acreditando que a gente tem muita coisa para fazer, muitos retrocessos para evitar, muitas políticas públicas que precisam ser implementadas, a gente está crescendo agora e, além de campanha, a gente está virando um movimento. Então, quem já conhece, né, já deve saber, daqui a pouco a gente vai comunicar nas nossas redes, a gente está fazendo esse trabalho mais de formiguinha, de comunicar em primeira mão para as pessoas que estão próximas, e a ideia é que, através do Amazônia de Pé, a gente seja um guarda-chuva para outras campanhas que a gente já está lançando no mundo, como, por exemplo, a campanha do Marco Temporal, que a gente lançou agora com a COIAB, e outras campanhas também, né, em prol das políticas públicas e dessas mudanças que estão acontecendo no Ministério de Meio Ambiente, né, e no Ministério Indígena. Então, a ideia é que dentro do Amazônia de Pé, a gente também vire um grande movimento em prol da Amazônia e seus povos. E eu acho... Pode falar? Pode falar. Pode. Eu ia falar para tu passar para o próximo, né, que eu acho que só tem
Ah, não, o próximo é outra, esse é o último. É isso, então, gente. A gente agradece muito todo mundo que já faz parte do movimento, que já assina com a gente com a campanha. Esse ano a gente vai ter o Dia da Amazônia, tá chegando. A gente ainda não tem certeza se a gente vai ter o edital de ação. No ano passado a gente teve um edital que a gente conseguiu fazer um repasse, né, de verba para várias organizações parceiras realizarem seus próprios festivais e atividades. Foi muito legal. Esse ano a gente ainda está pensando se vai ter, estamos tentando articular, mas a gente vai ter festival esse ano também e logo, logo a gente conta para o mundo aí como é que vai ser. E é isso, gente. Muito obrigada. Karina, obrigada a você. Eu sei que você tem aí 10 minutinhos, então eu queria, não sei se fizeram pergunta no chat, mas eu queria usar esses 10 minutinhos para a gente tirar dúvidas sobre a campanha. E eu queria perguntar, porque assim, que é um sucesso a gente já sabe, mas teve alguma frustração, assim, ao longo da construção dessa campanha, de estratégias que vocês traçaram lá na imersão que não funcionaram na prática? Ou se essa troca de governo no meio do caminho, enfim, os resultados que vocês mal esperavam, assim, como que vocês contornaram possíveis imprevistos ou frustração numa campanha que tomou uma proporção tão grande, assim? Se você tiver algum exemplo para contar. E não sei se tem mais perguntas aí, gente, eu não vejo ninguém, mas vamos aproveitar a Karina aqui. Bom, gente, eu acho que com certeza, quando a gente começou a falar sobre um projeto específico como esse, que é a criação de um projeto de lei de iniciativa popular, foi muito desafiador, né? Eu acho que inicialmente, principalmente, convenceu o próprio campo socioambiental de que isso podia dar certo, né? Então, para a gente foi bem persistente, assim, de acreditar, né? Falando com o IPAM, foi super parceiro nosso, né? Então, esse projeto, desde o começo, ele está baseado em dados, né? Não foi uma ideia que surgiu do nada, a gente tem dados, né? Então, a gente sempre usou isso para colaborar com essa nossa narrativa, mas eu acho que, principalmente, assim, organizações que já têm muito tempo no campo, elas estão muito preocupadas sobre o que elas assinam e sobre o que elas constroem junto. Então, para a gente, foi uma vitória muito grande, depois de muitos meses, a gente conseguir a confiança e a colaboração da COIAB, né, que é a Confederação de Organizações Indígenas da Amazônia, através da APIB também, que é a Associação de Povos, que apoia, né, enfim, todos os povos indígenas do Brasil, e também a CONAC, né, que é a Confederação aí também de Quilombos. Então, para a gente foi muito importante ter eles, hoje a gente tem eles junto com a gente, construindo junto. Isso também dá aval para que outras organizações acreditem e cheguem próximo da gente, né, e que coloquem bastante fé, esperança, confiança no projeto. Eu sou ativista, eu sou da Amazônia, então eu sei o quanto é complicado realmente a gente se aliar a algumas coisas, né, ou de fato acreditar, chega muita coisa, né, sempre é uma coisa que é inovadora, uma coisa que nunca antes ninguém viu, então sempre tem mesmo aquela desconfiança, e eu acho que o diálogo que a gente foi construindo, especialmente com as organizações de base, nos ajudaram muito. Então, o Comitê Chico Mendes foi um parceiro que desde o começo a gente tem, assim, né, que para a gente é super especial, que acreditou com a gente desde o começo, abriu, né, o lançamento dessa campanha, que está com a gente até hoje. E a nossa ideia também é poder colaborar com esses movimentos, né? Então, agora essas outras campanhas que a gente está lançando, né? Por exemplo, agora a gente fez o marco temporal com a COIAB. Então, nossa atuação é também pegar toda essa expertise que o Nossas tem de campanhas de mais de 10 anos, né, de construção de ferramentas e utilizar também, né, para colaboração, especialmente com esses movimentos de base. Bom, eu vou retomar a fala para falar de uma breve desse projeto que para mim é uma campanha, e aí antes de eu fechar, talvez no final a gente pode assistir esse vídeo juntos, se alguém puder compartilhar para mim, porque eu tô com uma internet meio suspeita, a gente pode assistir juntos esse vídeo manifesto para fechar a aula. Pode ser? Pode ser, Ju? Pode sim. Então tá. Bom, a gente ouviu aqui, acho que, assim, que bom que ela pôde estar aqui com a gente para falar com tanta propriedade de um projeto que ela viu nascer e está acompanhando, né, 24 horas, enfim, 8 horas do trabalho e 24 horas da vida, mas eu queria ressaltar também, né, que existiu um financiamento grande para essa campanha, né, existe uma organização muito estruturada por trás dessa campanha, para que as sementes florescessem dessa forma, e aí eu falo isso no sentido de realidades, né, a gente pode fazer campanhas com muito dinheiro, com muito
financiamento, mas a gente também pode fazer campanhas com menos recurso e mais estratégia. E aí eu queria trazer esse exemplo desse projeto, não sei quantos conhecem, é a Amazônia Negra, que é um projeto da Marcela Bonfim, que, enquanto fotógrafa com um olhar muito sensível, ela fez um passeio, né, uma imersão dentro da Amazônia, mas com esse olhar de mostrar a Amazônia. Porque, enquanto Brasil, enfim, comunidade internacional olha muito para essa região da Amazônia, pensando muito nesse espaço indígena e de disputas indígenas. E isso é, de fato, uma prioridade, um olhar, um dos maiores problemas que a gente tem no Brasil, um dos maiores desafios socioambientais que a gente tem no Brasil. Importa política pública, importa investimento, importa que a gente lute por isso, porém também, como dentro da Amazônia existem várias Amazônias, a Amazônia Negra, ela também precisa ser vista e também precisa ser reconhecida, né? Os quilombos que existem na Amazônia, enfim, os desafios das populações negras. E aí, para a gente tanto ter outros imaginários sobre os desafios socioambientais da Amazônia, quanto também derrubar os estereótipos que existem sobre desafios e dados populacionais, né? Qual que é a primeira imagem que aparece no Google quando a gente faz uma busca de imagem, a gente coloca Amazônia, pessoas que vivem na Amazônia. Então, tanto dados, né, quanto projetos, quanto esse olhar da Amazônia urbana, né? 70% da população da Amazônia vive em áreas urbanas, então, como que a gente está fazendo essa informação ser conhecida por outras pessoas? E esse projeto, eu tenho esse slide mesmo, que quem puder acessar amazonianegra.com.br, para quem não conhecia o trabalho da Marcela, vai ver vários recortes de imagens de diferentes gerações, de diferentes corpos de mulheres, homens, crianças, enfim, diferentes famílias, mostrando esse olhar, reconhecendo, resgatando a ancestralidade da Amazônia negra. Então, é um projeto fotográfico, e aqui eu enquadro como campanha, porque qual foi a intenção? Mostrar um outro imaginário da Amazônia. Então, mostrar a população negra, né, as populações quilombolas, as populações que existem e que resistem, né, existem e resistem em seus povos, em suas lutas, costumes, influências negras na floresta, e também em espaços urbanos. Então, sempre que a gente, enquanto comunicador, aí, jornalistas ou não, mas essa identidade comunicadora, a gente puder mostrar outras Amazônias, né, outros desafios territoriais e outros sonhos de políticas públicas para a Amazônia fora do estereótipo já conhecido, é sempre muito bem-vindo, porque um projeto fotográfico pode ser uma campanha que vai mostrar para pessoas que não fazem ideia o quanto a Amazônia é múltipla, diversa e nunca deve ser limitada a um estereótipo ou uma população. E aí, dito isso, assim, não sei o quanto aqui, quem já colocou uma campanha na rua, quem está planejando uma campanha, ou quem deseja colocar uma campanha esse ano, por onde começar, né? Como começar e com que começar? Com o que é possível? Apenas com muito dinheiro, ou apenas com muitos seguidores, ou apenas com uma ideia muito revolucionária? Porque existem essas perguntas de estrutura mínima e quanto, e a Karina falou aqui, ela falou 15, 14, eu estava esperando um pouco menos, porque eu já sabia que a equipe era mais reduzida. Então, acho que foi a Patrícia que trouxe esse feedback de resposta rápida, eu imaginava, na verdade, que era um núcleo dela de mobilização de 3 pessoas que ficava ali no chat respondendo no e-mail, mas não, é um pouco maior, mas pequena em relação ao tamanho do trabalho e da mobilização que existe. Mas para uma campanha existir, é preciso uma inquietude e é preciso um problema ser resolvido, né? Ali no site da Amazônia de Pé, tem umas abas que mostram o problema e qual que é a solução proposta pela campanha. Então, pensando nos múltiplos problemas que a gente tem no Brasil, e aí acho que o Brasil é um país de muitas campanhas, porque a gente tem muitos desafios raciais, sociais, econômicos, enfim, políticos. Acho que o Brasil deveria inspirar a gente a criar muitas campanhas individuais e coletivas, porque a gente tem muitos problemas a resolver. Mas pensando estrategicamente aí para a nossa atuação socioambiental, né, e aí partindo daqui das representações geográficas que a gente tem, a Aline compartilhou um pouco comigo de onde
os estados, né, que aqui a gente tem representados, e eu achei bem diverso no sentido de diferentes localizações, porque as diferentes localizações demandam diferentes intervenções para que a gente consiga se manifestar e implementar campanhas. Então, não queria que, assim, após essa aula, a gente pensasse que a gente precisa de muito dinheiro, precisa de muitos cursos ou precisa de muitas ferramentas, mas existe um princípio, né, do objetivo. Até quero voltar naquele slide lá do mosaico, porque existem, o que a gente precisa definir, assim, uma campanha de pequeno, médio e grande porte. Quais são as ondas que a gente vai aproveitar? E aí a Karina falou aqui que o Dia da Amazônia está chegando, e é de fato um dia que abre muitas oportunidades para visibilidade, né? Para hashtag, para a busca da palavra-chave Amazônia por pessoas de todas as audiências, né? Tanto ambientalistas quanto pessoas que não se identificam dessa forma, não trabalham no movimento ambiental no Brasil, mas são de outras áreas. As ferramentas. Queria poder falar um pouco mais sobre isso, mas, enfim, acho que é um caminho mais tecnológico e técnico, que eu não vou falar muito hoje. Mas acho que, para mim, o mais importante para se criar uma campanha, e aí, talvez a organização, o coletivo, não tem um time de comunicação que se intitule como campaigner, não faz isso, nunca fez. Existem organizações da sociedade civil que têm times, né, tipo a Purpose, o Instituto Alana, com campanhas pensando em primeira infância, enfim, e outras organizações, como o próprio Nossas, de onde nasce a campanha Amazônia de Pé, que tem várias outras campanhas. Nesse momento, existe uma campanha para tornar o Bolsonaro inelegível, e aí eles estavam em Brasília há poucos dias atrás, falando em audiência pública. Então, assim, são várias possibilidades não limitadas de como construir campanha, mas acho que o mais importante é definir as ondas, e aí entenda ondas como as etapas, né, os níveis de dedicação. Agora aqui a gente vai esperar o Dia da Amazônia e vai lançar essa imagem. Desculpa. A gente vai esperar a COP, a Conferência do Clima, em dezembro, e vai lançar um documento. Não, então a gente vai esperar 2024, que vai faltar um ano para a COP no Brasil, que será em Belém, para a gente lançar assinaturas. Enfim, pensar em qual é a estratégia, né? Uma estratégia que eu gosto muito, que eu acho que se um dia fizessem essa estratégia comigo, enfim, com pessoas próximas, a estratégia de todo mundo mandar um e-mail para uma pessoa cobrando que ela se manifeste ou que ela haja em função de alguma coisa, de alguma transformação. E aí existem recursos que automatizam esse enviar de e-mail coletivo que ia direto, né, para o e-mail do Salles, hoje ia direto para o e-mail de alguém que estava em alguma liderança muito importante. Assim como os tuitaços, né, que várias pessoas postam e marcam organizações, marcam pessoas, enfim, e fazem no mesmo horário, no mesmo dia, um grande tuitaço que vai viralizando, que aumenta o potencial viral, né, de uma estratégia. Mas estamos falando aqui em tempos de rede social, mas existem campanhas também que a gente vê as pessoas na rua pedindo assinaturas ou dando folders para que as pessoas conheçam alguma iniciativa. E eu queria falar muito rápido da campanha do lançamento do livro Quem Precisa de Justiça Climática no Brasil, que embora a gente não tenha estruturado ali as ondas lá no início, porque quando a gente lançou, tudo que a gente queria era lançar o livro de uma forma gratuita e que as pessoas conseguissem acessar o PDF e quem conseguisse a versão física nos eventos soubessem que era um livro gratuito, não era um livro para ser comercializado. Acho que foi entender que esse livro chegou em escolas, em universidades, em presídios, né, de populações de adolescentes que estão em conflito com a lei. Então chegou em presídios, chegou em rodas de leituras de igrejas, chegou em rodas de leituras da terceira idade. Então que foi um livro que ele não se limitou ali ao espaço do movimento ambiental no Brasil. Então, para mim, que coordenou, idealizou essa publicação, acho que foi um grande resultado entender que as ondas de comunicação foram de forma não planejada, tá? A gente não pensou, em julho a gente vai lançar
e setembro a gente vai colocar nas escolas. Não, foi acontecendo porque a gente tinha muitas pessoas envolvidas nessa publicação e cada um foi levando essa publicação para espaços específicos com um único objetivo, né? Multiplicar o conhecimento sobre justiça climática no Brasil, multiplicar o conhecimento sobre o que significa, né, na prática territorial. E aí, esse livro dá uma ênfase maior às vozes de mulheres, definir a justiça climática a partir da sua realidade. E é um livro de histórias, né? Então, muita gente escolhia as histórias para estudar juntas. E eu queria contar uma experiência que eu tive no Amapá esse ano. Eu fui no Amapá. Deixa eu colocar aqui no final. Eu fui no Amapá, em Macapá, em abril, num evento que teve a Amazônia Terra Preta, e a Hannah, que é a diretora, acho que ela já esteve com vocês aqui, né, ou estará, acho que já esteve, ela me convidou para fazer uma fala de abertura no evento, e para mim aconteceu ali uma coisa que eu nunca vou esquecer, que enquanto eu falava, quando eu fazia minha apresentação sobre justiça climática no Brasil, e chegou uma parte que eu mostrei o livro, Quem Precisa de Justiça Climática, a capa do livro, uma pessoa na plateia, um professor universitário, que estava ali com os seus alunos, levantou a cópia dele do livro, que ele tinha impresso e encadernado de uma forma bem, assim, informal, levantou, assim, para dizer que ele já conhecia o livro, porque ele imprimiu, e ele mostrou, né, levou para as aulas, nos grupos de estudo, de discussão, ele levou para a sala, para que aquele conhecimento fosse compartilhado entre os alunos. E ele levou os alunos também nesse dia, eu tive a chance de conhecer, mas aí o que eu não esperava é que quando eu passei esse livro, e passei também um outro livro que eu escrevi o prefácio, que foi o Vozes Femininas pela Recuperação Verde, da Tatiane Matheus, que faz uma entrevista, ela é uma jornalista que trabalha com o tema de justiça climática no Clima Info, e ela fez um livro com várias entrevistas também com mulheres pela recuperação verde. Então tem mulheres da Amazônia, tem mulheres de todos os biomas representados, então ela fez um ótimo trabalho. E quando eu falei desse livro, que tinha sido recém-lançado, ele também levantou a cópia impressa dele, porque ele, ali naquele gesto, né, eu me distraí durante a apresentação, eu tive que parar e falar, gente, a gente tem um leitor aqui muito dedicado, eu fiquei super feliz, que me mostrou, né, que o livro estava em muitos lugares, em muitos espaços que a gente não imagina, independentemente da forma física, né, o PDF, o livro mesmo, ou o livro original, ou alguém que dá-se o trabalho de imprimir muitas folhas, para que tenha a versão física e ele possa compartilhar os textos. Acho que campanha tem um sentido gourmet, né? O gourmetizado, que tem muito investimento e que as ondas estão muito bem organizadas e tem muita tecnologia envolvida para que as métricas fiquem muito consolidadas. E eu não estou falando disso de uma forma pejorativa, tá? Acho que a campanha bem estruturada é muito bom, mas também tem muita gente fazendo campanha com o que tem em mãos, né? E aí eu queria terminar minha aula falando para a gente fazer campanha com o que a gente tem em mãos hoje. São as inquietações, são as nossas vivências, são os nossos problemas urbanos, são os nossos sonhos e sonhos coletivos viram políticas públicas. Então, qual que é o objetivo de conscientização e mobilização, né, que é o coração de toda a campanha, que a gente quer fazer durante um certo intervalo temporal. É muito importante definir quanto tempo essa campanha vai existir e definir as audiências, mas entendendo bem, assim, que existe uma trajetória de frustração e também existe uma trajetória de resultados. Acho que fazer campanha é isso. Eu trouxe aqui o exemplo da Amazônia de Pé, que é uma das mais estruturadas que eu conheço no momento, também com investimento que possibilitou, né, toda essa articulação e, enfim, desde na jornada ali ela colocou, teve curso com influencers e criadores de conteúdo, e vai para as escolas e organiza eventos, coloca pontos de coleta. Acho que tudo isso demanda um investimento. Mas também tem essas iniciativas que nascem de uma pergunta, de uma inquietação, de uma inquietude que te leva à ação para que mais pessoas se engajem e transformem realidades territoriais.
Bom, é um pouco desse conteúdo que eu queria compartilhar com vocês hoje, agradecendo por estarem aqui de novo, pelo convite, e mais do que isso, pelo trabalho que vocês fazem nos seus territórios, nos seus arredores, assim, acho que daqui, tenho certeza que tem potencial para sair grandes, médias e pequenas campanhas que vão marcar a história do Brasil, a história da Amazônia. Acho que, para mim, o mais importante dessa troca que a gente teve aqui nessa 1h30, e a gente pode ter mais alguns minutinhos de comentários e perguntas, é entender, assim, o que te leva à ação, assim, quais são os seus sonhos de campanha, quais são as campanhas impossíveis ou possíveis que rondam o seu imaginário de construção na busca e por um ativismo de rua e de floresta que conscientize e engaje mais pessoas, mais crianças, adolescentes, famílias, população presidiária, população de rua, enfim, cada vez mais a gente afunilar públicos fora desse lugar comum, né, que falem outras linguagens, que furem outras bolhas, que a gente consiga comunicar, porque o meio ambiente é uma pauta de todos e todas. Então, se é uma pauta transversal e intergeracional, então demanda um esforço da gente, uma jornada para que mais audiências se engajem e tenham a chance de trabalhar com a gente por um futuro climaticamente seguro, justo, com justiça social, equidade e esperança, né, gente? Porque foram muitos anos de desesperança aí nos últimos 4 anos do governo federal. Então, acho que o que a gente quer hoje é viver com esperança e, mais importante, para eu fechar, não apenas sobreviver, né, mas viver com dignidade. Sobre isso que é o bem viver. É viver com dignidade, com esperança, com paz de espírito, num país que demanda da gente essa resiliência a cada dia, né? A gente recebe uma boa notícia e recebe 5 mais notícias. Então, como que a gente vive num país e luta por ele, mas com esperança e dignidade e o bem viver? É isso, muito obrigada. E que pena que a gente está virtualmente, assim, porque no final de cada aula eu gosto muito de parar e respirar, assim, porque demanda, vem muita coisa, né? São muitas imagens que a gente tem e muitas frustrações. Eu tenho várias frustrações enquanto comunicadora, né? Tanto do que eu consigo escrever, o que eu não consigo. Acho que esse sentimento me ronda o tempo inteiro, porque há muito para dizer e a gente também precisa cuidar da gente. E descansar também é um ato de resistência. Então, a gente não consegue fazer tudo o que a gente quer, mas é um pouco do que a gente pode. Então, o que você pode hoje, né? Qual é o caminho possível para você, para a sua organização, para o seu coletivo, para a sua realidade hoje?